há poucos dias, né, depois do início da quarentena, a gente começa a encontrar várias pessoas reclamando, né? Aliás, já reclamavam antes. Mas o que eu quero me referir aqui com reclamando? Reclamando das suas vidas por não estarem ganhando dinheiro. Para muitos no começo, podia até parecer férias, podia parecer um momento para descansar, para dormir, mas começou a apertar no bolso, o pessoal reclama. E o presidente fez um pronunciamento aí, né? Foi muito criticado, foi um prato cheio para a Globo, né? Que ficou o dia todo e continua metendo o pau nele. Eu não vou aqui falar sobre o Bolsonaro exatamente e nem defender isso aquele lado. Até porque eu não discordo do que ele falou. Aliás, eu discordo da maneira que ele colocou, porque ele fez um pronunciamento oficial e se aquilo que ele falou fosse uma live, tudo bem. Mas um pronunciamento oficial, o cara chamar uma doença de gripezinha, resfriadinho, né, jogar indiretinha pra Globo, eu discordo disso. Mas eu concordo com relação a nos preocuparmos com o lado econômico. Não estou dizendo que é para pensar no dinheiro e ignorar as pessoas. Não. Não é para pensar no dinheiro e tomar medidas onde várias pessoas vão morrer. Não. A vida está sempre acima. A vida é sempre mais importante. Mas eu vejo isso como um dilema. Porque é complicado. Se a gente coloca todo mundo, né, a gente fecha o país, isso vai ter um efeito negativo. Tá? Não tem como você ignorar isso. Num primeiro momento, pode até parecer que não, mas imagina só. Por exemplo, você. Eu não sei se você tem um emprego, é funcionário público, vai ter seu salário mês que vem. Mas quantos dias, semanas ou meses você consegue ficar sem dinheiro nenhum? Com o que você tem hoje, com a sua reserva hoje, quantos dias você vai sobreviver? Quantos dias você vai aguentar? Porque tem pessoas que trabalham hoje para comer amanhã. Tem pessoas que trabalham hoje para viver amanhã. Tem pessoas que se não trabalharem hoje, não vão comer. E por mais que a gente faça uma corrente do bem, né, que a gente faça uma campanha para ajudar o outro, não vai dar para ajudar, para estender a mão para todo mundo que precisa. Então, quando você se polariza dizendo que tem que fechar tudo, você está não abrindo mão, mas você está deixando um pouco de lado a parte econômica. E quando você pensa apenas na parte econômica, você deixa de lado a saúde. Por isso que é um dilema. Por isso que fica complicado você se polarizar totalmente. Porque assim, muita gente fala, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas quando bate uma fome, pede uma comida qualquer e alguém vem entregar. Essa pessoa que entregou está trabalhando. Se você vai no supermercado comprar o seu alimento, que sem comer você não vive, né? Quando você vai comprar o seu alimento, existe alguém para te atender. Essa pessoa está trabalhando. Então, acontece muito também uma hipocrisia, né? Eu tenho lá um emprego estável, eu sou concursado e falo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas é aquela pessoa que precisa sair para trabalhar, para comer no outro dia. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de carro, viagem, estou falando de comida, de sobrevivência. Literalmente sobreviver, se manter vivo mesmo, fisicamente falando. E essas pessoas, como que elas vão fazer? Por mais que você fale, mas outros países vão bancar isso, outros países tomaram tais medidas. Sim, mas o Brasil não é outros países. O Brasil não tem a mesma realidade de outros países. Então, eu mesmo confesso que eu fico perdido. Eu não sei se a melhor opção é fechar tudo ou se a melhor opção é abrir tudo. Porque é complicado. De um jeito ou de outro, se você abre tudo, você perde aqui. Se você fecha tudo, você perde do outro lado. Então vai haver uma perda de qualquer jeito. Não importa, porque nesse momento agora, não é o momento para fazer política. Não é o momento para você criticar esse ou aquele lado. Porque os oportunistas estão aí, né? Eles aproveitam uma coisa e começa. Agora não é o momento de fazer política. Agora é o momento de ser solidário ao ser humano. Especialmente, falando em economia, aos micro e pequenos empreendedores, que além de ser quem mais emprega no Brasil, são os que vão sentir primeiro. Não que os grandes não vão sentir, eles também vão.
Só que eles têm um poder econômico, eles têm um gás muito maior para segurar. Porque assim, quando a gente fala dos profissionais de saúde, né, dos médicos, especialistas em geral, eles trabalham muito com evidências, né? Evidências científicas, com ciência. E eu não vou discutir ciência aqui, é claro, né? Contra fatos não é argumento. Só que esses profissionais que fazem um belo trabalho, eles olham apenas aquilo que é o trabalho deles. Eles nem têm obrigação de olhar o Brasil como um todo, porque não é a especialidade deles. Eles têm que olhar aquilo que eles sabem, na área que eles são especialistas, e eu concordo com eles. Só que a gente começa a enxergar vários outros especialistas, grandes empresários. Roberto Justus, por exemplo, foi o que colocou a cara aí, né? Falou a opinião dele, o dono do Madeiro e vários outros grandes empresários estão se posicionando. Eu não acho que a gente deva dar ouvidos apenas para esse ou para aquele. E se a gente pudesse encontrar um meio termo? Porque, como eu falei, eu não me sinto seguro para falar abre tudo. E eu também não me sinto seguro para falar fecha tudo. Será que não existe um meio termo? Porque assim, fechando tudo vai ter efeitos colaterais, com certeza. Por exemplo, a própria violência ela vai aumentar. Você acha que não? Imagina o desemprego que isso vai dar. E com o desemprego, com a falta de dinheiro, com um país pobre passando fome, aumenta a violência. Com certeza aumenta a violência. Vários países muito mais ricos que o nosso estão abrindo o bico. E o nosso país, economicamente falando, já está na UTI. Não é de hoje que ele está na UTI. Então ele vai ter problemas financeiros, sim. Porque é o seguinte, hoje, talvez se você for uma pessoa funcionária de uma empresa, o seu salário mês que vem está garantido, né? Referente a março pelo menos. Mas e no outro mês? Será que o seu emprego vai continuar lá? Será que você vai receber o seu salário? E no outro? E no outro? Porque vai chegar essa conta em todo mundo de alguma forma. Desemprego, violência, é o que eu falei. Se a gente falar, por exemplo, aqui de violência, sendo bem específico, o número de furtos, de roubos, tende a aumentar quando faltar muito dinheiro. Claro que não justifica, claro que é errado. Eu não estou aqui defendendo quem comete crime de forma alguma. Mas não justifica, mas explica isso. Né? Continua sendo crime, continua sendo errado, eu continuo não concordando. Mas como é uma coisa muito grande, né, e a nível mundial, isso vai acontecer. Não é uma coisa que eu quero que aconteça. É uma coisa que eu acredito que vai acontecer, porque vai ter gente passando fome. Como eu falei, tem gente que trabalha hoje vendendo alguma coisa na rua, por exemplo, para comer amanhã. Tem pessoas que, por não conseguir pagar o aluguel, serão despejadas das casas onde elas moram, de onde elas estiverem morando, serão despejadas, vão passar a morar na rua. Isso vai acontecer. Então, como eu falei, não é questão de olhar apenas o lado dos especialistas que falam muito em evidências científicas, que eu concordo que eles estão corretos, mas será que não existe um meio termo? Será que de repente para acabar com o vírus a gente não pode acabar por tabela com a economia? Como eu falei, eu não estou aqui levantando uma bandeira. E eu não quero que você pense como eu. Eu estou aqui apenas colocando a minha opinião. E você tem a sua opinião, se for diferente da minha, tudo bem. Eu acho sim que as vidas são mais importantes. Eu acho que as vidas devem ser preservadas. Mas como vai ficar o país depois desse período de quarentena? O que vai acontecer? Porque é muito fácil, né? Como eu disse, você falar de fique em casa se você tem um emprego, se você de repente é um funcionário público. E mesmo sendo funcionário público, você pode falar isso, mas e os médicos? E os enfermeiros? E as pessoas que trabalham na área da saúde na linha de frente, que estão correndo risco? Tem isso também. Não é porque elas têm um salário garantido, como muitos falam. De repente elas estão correndo risco. São pessoas que estão ali correndo risco por nós que estamos em casa. Então aqui, como eu falei, não é que eu acho que deve abrir ou que deve fechar. Mas será que de repente não existe um meio termo? Será que não existe uma maneira de talvez permitir que outras áreas, outros segmentos possam trabalhar? Porque eu entendo, né? Libera criança para a escola, criança não corre risco. Tudo bem, criança, né, tem um risco bem menor de morrer, etc e tal. Mas vai voltar para casa, vai contaminar seus familiares, seus tios, seus avós. Sim,
Eu não tenho como discordar disso. Eu concordo plenamente com isso. E eu não acho que o Bolsonaro estava 100% certo no seu pronunciamento. Como eu disse, a maneira que ele se comportou, né, as palavras que ele usou num pronunciamento oficial, eu discordo. Eu acho que ele poderia falar a mesma coisa de uma forma diferente. É aquilo que a gente chama de forma e conteúdo. Você pode passar o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Aquela cutucada na Globo eu achei desnecessário. Tentar minimizar o problema de uma forma irônica eu achei desnecessário. Porém, não tem como a gente negar que a parte econômica será um problema. E eu não acho que abrindo o Brasil vai resolver também. Porque, segundo os especialistas, né, tem ali a curva, etc e tal, e isso realmente é um problema. Mas o que a gente pode fazer? Se você é um micro ou pequeno empreendedor, principalmente, você sabe o que eu estou dizendo. E se você trabalha numa empresa, provavelmente você já deve estar pensando, será que eu vou ter o meu emprego? Porque algumas empresas, um pouco antes do início da quarentena, já demitiram funcionários. Com certeza, várias empresas demitiram já. Porque sabia que isso ia acontecer, já demitiu antes, é um direito que a empresa tem. Então aqui nesse vídeo eu quero deixar o meu alerta no sentido de, será que vale a pena fechar totalmente? Será que seria correto abrir totalmente? Será que existe um meio termo? Porque, pensando agora no Bolsonaro, eu não queria estar no lugar dele. Porque é um dilema muito complicado. Qualquer coisa que ele faça para um lado ou para o outro, ele vai ser criticado. É difícil ali ele tomar uma decisão única. É difícil você escolher alguma coisa, ter uma atitude que agrade a todos, que todos concordam. Nesse momento principalmente, né? Geralmente a gente nunca agrada a todos mesmo. Mas agora fica muito complicado. Porque tudo que ele fizer, tem o pessoal da oposição que vai querer criticar. E fica um pouco de hipocrisia também. Eu particularmente, repito, não sei exatamente se vale a pena fechar tudo ou se vale a pena abrir tudo. Ao mesmo tempo que eu não quero ignorar, né, os profissionais de saúde que fazem um belo trabalho, né, baseados na ciência, e eu não tenho como contestar isso, eu também não quero ignorar as previsões de grandes empresários, grandes pessoas entendidas em economia no mundo, tá? Pessoas especialistas também. Então será que dá para ter um meio termo? Será que dá para abrir mais um pouquinho? Ou então de repente, não, vamos correr, sei lá, um risco mais calculado aqui, se isso acontecer, será que tem como? Porque com certeza já estão pensando nisso, né? E tomar essa medida, que seria de imediato a melhor opção, né, o isolamento social, eu concordo, né, que do ponto de vista médico, né, de saúde é a melhor opção, eu concordo com isso. Mas pensando em tudo que vai acontecer daqui para frente, será que não tem um meio termo? Será que não dá pra gente liberar alguma coisa aqui ou facilitar outra? Porque algumas medidas que o governo pretende tomar, né, como aí pagar R$200 por mês, né, para as pessoas necessitadas, os informais, R$200 por mês. O que você faz com esse dinheiro? Você vai alimentar uma família com R$200? Você não vai. E essa pessoa que recebeu, que vai receber, né, provavelmente se aprovar isso, esses R$200, o que ela vai fazer com a vida dela? O que ela faz com R$200? Como que ela alimenta uma mulher e um filho que seja? Esse que é o problema. Então quem mais vai sofrer são os pequenos. Como eu perguntei aqui no começo do vídeo, quanto tempo você consegue ficar sem dinheiro nenhum? Quanto tempo você aguenta? Ah, eu consigo, porque eu tenho um dinheiro guardado, eu sou aposentado, eu tenho isso, eu vendo aquilo. Sim, ótimo, que bom. Mas e as pessoas que não têm a sua condição? Porque é muito fácil a gente falar, fique em casa, enquanto a gente tem uma condição para ficar. E quem não tem? Que é a maioria. E mesmo que você fique em casa agora, e quando tudo isso acabar, como que a gente vai ficar? Como é que estará a economia? Péssima com certeza. Mas como que vai estar o seu emprego? É isso que eu quero que você reflita. Porque a gente pode até escolher um lado, dar a sua opinião, como eu estou dando a minha aqui. Mas eu fico nesse dilema. Acabar com a doença ou acabar com a economia? Ah, mas pessoas vão morrer. Sim, eu sei que vão morrer e toda morte é péssima. Mas pessoas vão morrer depois também.
será que não pode morrer mais gente depois? A gente não sabe. Eu não tenho certeza disso. Por isso que eu fico na dúvida de que lado escolher, se eu concordo ou não. Com relação ao pronunciamento do Bolsonaro, a maneira que ele falou, eu não concordo, por ser um pronunciamento oficial. Mas aquilo que ele colocou, de uma forma geral, no todo, não é errado. Ele está preocupado, sim. Muitos falam em política, mas ele está pensando nos seus eleitores, que são a sua base, os empreendedores, os pequenos. Sim, pode até ser isso, mas não é um absurdo o que ele falou. Não tem como negar também a crise econômica que estamos passando já e passaremos mais ainda. Então eu não sei exatamente como isso poderia ser resolvido, qual é a melhor opção. Porque eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar. Talvez você fique uma semana, 2, 3, um mês sem precisar fazer nada. Que bom! E quem precisa? Tá? Então nesse vídeo aqui eu queria deixar a minha opinião, a minha reflexão e pedir para que você reflita, para que você pense e que você tome um rumo na sua vida a partir de agora, que você possa analisar a sua vida como um todo e ver qual é a melhor opção para você. O que seria melhor fazer nesse sentido, né? Porque as pessoas já estão se mexendo, várias empresas já estão demitindo, várias pessoas já perceberam isso, já estão se qualificando em outras coisas, estudando, aproveitando esse tempo que não é de férias, um tempo para estudar, para fazer cursos online, muitos cursos bons e gratuitos, para se preparar para o que vem depois. Porque eu, sinceramente, não sei com certeza absoluta o que vai acontecer com o país assim que acabar a quarentena. Te vejo no próximo vídeo, na minha página ou no meu canal. Tchau, tchau.